Todo grande caminho tem um ponto de partida. O ponto de partida está aqui em Campo Bom, entrevistando uma lenda do rádio esportivo gaúcho, um dos melhores narradores do Rio Grande. Hoje não está mais narrando, mas o velho ditado diz o seguinte: quem é rei sempre será majestade. Nós temos a alegria de ouvir um pouquinho da história vitoriosa que teve um ponto de partida de nada mais, nada menos de que o homem-gol, Vânios Porto. O programa Ponto de Partida, ele tem a satisfação de estar aqui na residência, na bela residência do Vânios Porto, narrador conhecidíssimo em todo o estado, com relevantes serviços prestados à crônica esportiva do Rio Grande do Sul e do Brasil. Lembrando a todos vocês, não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o like, acionar, ativar o sininho para receber as notificações do programa Ponto de Partida. Vânios Porto, conta um pouco para nós. Quem é o Vânios Porto? Da onde tu viesse? Quando tu nasceste? Quando chegou aqui no Vale dos Sinos? Bom, Jair, primeiramente eu quero te agradecer pela lembrança, né? E pela oportunidade de poder falar um pouquinho a respeito da minha trajetória, né? Da onde eu vim. Eu nasci dia 26 de janeiro de 1969, no município de Porto Xavier. Como se diz, né? O bom gaúcho fala, nas barrancas do Rio Uruguai, né? E eu sou filho de agricultor, né? Meu pai era agricultor. Hoje meu pai é presidente do Hospital de Porto Xavier e vereador de Porto Xavier, né? Ele teve uma trajetória, né? Gosta da política, né? Muita gente até imaginava que eu pudesse, né, ir para esse viés da política, mas o meu sonho, né, sempre foi o microfone, né? Desde de jovem, desde dos primeiros passos, né? Eu me lembro que quando eu estudava em Porto Xavier, como eu sou filho de agricultor, trabalhava na roça, e às vezes eu criava as equipes e eu narrava, fazia às vezes de narrador, repórter, comentarista, plantão, e muitos diziam, mas esse rapaz é maluco? Não é que é maluco, né? Uma coisa que eu gostava, que estava realmente no meu sangue, digamos assim, né? Porque todo mundo tem um dom, né? Sim. Né? Todo mundo tem aptidão para uma certa profissão, né? Gosta de... Às vezes não consegue realizar, né, Jair? Né? Por A, B ou C motivos. Mas eu, graças a Deus, eu me formei lá em Porto Xavier, né, o 2º grau completo. E na época eu me lembro muito bem que o meu pai disse, olha, o pai não tem muitos recursos para te dar, não tem condição de continuar pagando uma faculdade, mas eu tenho terra, se quiser, o pai pode te dar aí 2, 3 hectares de terra, né, para que você consiga seguir a sua vida. Daí, na época eu até falei para ele que a minha ideia não era permanecer, né, na agricultura. Tem um carinho todo especial, imagina, né? Meu pai, meu finado avô era fazendeiro, também era agricultor, né? Eu nasci ali, então eu tenho um carinho todo especial, mas eu via que aquilo ali não era para mim, porque a vida de agricultor, enfim, é judiada, né? Sim. Depende de uma série de fatores, e a gente via, né, as dificuldades. Sempre trabalhei na lavoura também, né? E aí, na oportunidade, por incrível que pareça, eu nem imaginava em trabalhar em rádio, trabalhar no microfone. Eu vim aqui para o Vale dos Sinos para fazer curso na Brigada Militar. Em que ano, Vânios? 89, 90. Sim. Né? Foi porque eu tinha um irmão meu que fez curso na Brigada em Santa Rosa e passou, né? Depois
ele hoje também está aposentado, né? E aí eu vim para fazer curso na Brigada Militar, né? Com 2º grau completo, enfim. Eu fiz 3 vezes curso para brigadiano e rodei as 3 vezes. Não era para ser. Não era para ser. Passava na prática, na teórica, e na hora do psicotécnico ficava pelo caminho. Sim. E aí acabei desistindo, né? Não, é como você falou, não era para ser, não era para mim. Daí eu tinha um tio meu que morava em Novo Hamburgo, eu morava com ele, quando eu vim de lá, vim morar com ele. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa de couro, aqui em Campo Bom, na RS 239, era Acabamentos em Couros Real. Depois passou a ser Sadessa do Brasil. Sim. Uma multinacional comprou. E aí eu fiquei 10 meses ali e o meu tio, né, que trabalhava nessa empresa também, tinha um bar na Rua América, no bairro Canudos, em Novo Hamburgo. Sim. Né, e ali na frente do estádio do Americano. Né? E eu sempre tive, como eu já falei lá no início da nossa conversa, que eu fazia as narrações, criava os times e fazia a narração. Né? E aí o meu tio tinha o bar, e ali se juntavam os amigos, o pessoal gostava de tomar uma caipira, uma cervejinha, e eu imaginei, e o meu tio dizia, não, narra. E aí eu fazia as narrações, criava os times e coisa e tal, e aí eles gravavam em fita, muitas vezes. E numa certa oportunidade, a Rádio Cinderela de Campo Bom, na época o diretor era o Hélio Martin, Sim. Né? O Vitor Ivo era o narrador, né? O Luiz Carlos Nunes, que fazia a reportagem. Eles foram até Canudos, o Americano jogava e a Rádio Cinderela ia transmitir um jogo. E aí, se eu estou sendo muito extenso, longo, tu me corta, né? Certo. Porque tu sabe que quando eu pego o microfone, mesmo que esteja aposentado, eu ainda tenho aquele instinto, o cacuete de falar e não parar mais. E aí, o econômico do Americano, que era o Duião, já falecido, era muito meu amigo, gostava muito de mim, falou pro pessoal da Rádio Cinderela, olha, aqui tem um rapaz que mora aqui com o tio dele aqui no bar, na Rua América, que é muito bom narrador. O guri cria assim os jogos, narra, e aí foi o Vitor Ivo e o Luiz Carlos Nunes foram até o bar do meu tio e perguntaram, cadê o rapaz? Eu não estava, eu estava em Estância Velha, fui para lá nos conterrâneos meus de Porto Xavier. Sim. E aí o meu tio disse, não, mas eu tenho uma fita dele. Podemos levar essa fita? Sim, pode levar. Eles escutaram um pouquinho da narração ali, que o meu tio botou para eles escutaram, gostaram. E aí eles trouxeram a fita. E aí passou um bom tempo, um mês e pouco, eu estava preparando, eu já não estava tendo muita esperança mais, né? Eu estava preparando uma fita para levar para a Rádio Progresso em Novo Hamburgo. Aí eu trabalhava, eu pegava às 7 da manhã na empresa e largava às 4. E aí um dia de tarde eu estou sentado ali no bar, na frente do bar, com os amigos, batendo papo ali. Daqui a pouco encostou um carro da Rádio Cinderela. Daí saiu o Hélio Martin, eu não sei se era o Luiz Carlos Nunes que estava junto, mas eu lembrei que era o Hélio Martin, eu acho que era o Vitor Ivo. Hoje nós viemos buscar um narrador. Daí ele disse assim, só que eu não tenho vaga para narrador. Sim. Eu tenho o Vitor Ivo que narra e eu tenho o Edson Luiz, que também é narrador. Mas eu tenho vaga para repórter. Quer encarar? Eu digo, vamos. Né? Na hora eu digo, não. Então vamos fazer o seguinte, sexta-feira, tu vai lá na rádio para conhecer a rádio. Isso foi que ano, Vanhos? 90, foi logo 91, foi 91. Sim. Né? Foi 91, entre 90 e 91. O 15 ainda estava no Amador. Ainda estava no Amador, e foi ali que eu comecei. Aí eu vim na sexta-feira, olhei a rádio, me passaram os detalhes. O Mauro, não lembro o sobrenome dele agora, o Mauro era o repórter na época da rádio. E aí até um amigo meu que era taxista em Novo Hamburgo, morava na mesma rua, ele me trouxe até ali. Aí beleza, daí o Hélio disse assim, nós temos as semifinais do Estadual de Amadores. Uma semifinal era em Taquari, lá no estádio do Pinheiros de Taquari, Sim. E lá estava o 15 de novembro de Campo Bom, o Pinheiros de Taquari, eu não me recordo qual é as outras duas equipes. E o outro quadrangular é em Três Coroas. Estava o Mundo Novo, Associação Sapiranga, eu não me lembro qual é as outras equipes, mas eu sei que
Aí eu lembro que a minha estreia foi numa sexta-feira em Três Coroas, no estádio do Mundo Novo. Beleza, eu trabalhei na sexta, trabalhei no sábado e aí no domingo, né, eram 3 dias. E aí saíram os finalistas. Lá em Taquari classificaram para a final o 15 e o Pinheiros. E aqui, Associação Sapiranga e Mundo Novo. E aí o quadrangular final, para apontar o campeão estadual de amadores, foi no 15. Foi no estádio Stade Schmidt. Sim. Aí, durante aquela semana, o Hélio Martin disse, eu vou fazer uma janta lá em casa, um churrasquinho lá em casa. Ele morava em Santa Maria. No sítio. Num sítio, lindo o sítio dele. Daí eu vou fazer um churrasco lá para a equipe de esportes, né? Porque daí domingo, no final de semana, nós vamos ter a final do estadual de amadores. Aí eu me lembro como se fosse hoje, eu não tinha carro, estava chegando, estava tentando, né, adquirir as coisas, né? Cheguei, digamos assim, com uma mão na frente e outra atrás, né? E aí saímos da rádio, ele passou ali onde é o SESI hoje, tinha um supermercado, que era o Unidão, para pegar carne, coisa e tal. Daí no caminho ele me disse, o quadrangular final do estadual de amadores, tu vai fazer a reportagem sozinho, só tu. Daí eu disse, tá, mas e o Mauro, que tá na rádio, é funcionário, eu tô chegando agora, né? Daí ele disse, não, na rádio quem manda sou eu. Bem assim ele disse, e tu vai fazer, eu gostei do teu trabalho, tu vai fazer sozinho. Daí eu fiquei meio assim, né? Porque daí, imagina, né, Jair, tu tá chegando no lugar, o cara tá na rádio há tempo, aí simplesmente na hora de comer a picanha, digamos assim, tu tira o cara e bota outro, que nem funcionário eu lá do interior, era um rapaz meio chucro ainda, né? Não tinha essa manha que se tem hoje, né? É diferente, Jair, tu ser criado num lugar como Porto Xavier, no interior, para uma cidade grande. Eu sofri muito no início, com o meu linguajar, né? Com a maneira de me expressar no rádio, porque lá é diferente. Né? A gente tem um linguajar diferente das pessoas daqui. E eu sofri, o início meu foi sofrido. Né? Vocês viram que o nosso entrevistado gosta do microfone. Você está assistindo o Ponto de Partida. Estamos entrevistando aqui na residência do Vânios Porto, em Campo Bom, esse narrador que está contando um pouquinho da sua trajetória. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações dos programas vindouros. O Vânios está contando um pouquinho da sua história. Você está assistindo Ponto de Partida. Nós estamos entrevistando Vânios Porto, narrador, conhecidíssimo, destaque no estado do Rio Grande do Sul, na crônica esportiva, com a trajetória vitoriosa, e ele teve um ponto de partida. Ele estava contando para nós de que chegou a grande final do Amador, e o Hélio Martin, então diretor da rádio, saudoso Hélio Martin, foi prefeito de Campo Bom também, vereador, o Hélio Martin disse para ele que ele iria fazer as reportagens da final sozinho. E aí, Vânios, conta um pouco para nós como é que foi essa grande final aí que você fez o teu batismo de sangue, assim, propriamente dito. Foi um momento, assim, de expectativa, né? Porque eu não esperava, sinceramente, não imaginava que eu ia, já numa competição importante, final do estadual de amadores, né? Ter sido escolhido, né, para fazer as reportagens sozinho, né? Mas fiz, né, me saí, entendo eu, relativamente bem, né, que estava começando no rádio. Eu lembro que o 15 foi campeão estadual de amadores, né? E dali em diante a questão da reportagem né, foi deslanchando, e foi importante porque o meu objetivo mesmo sempre foi ser narrador esportivo. Sim. Né? Em tudo na vida, né, às vezes tem os percalços, tem aquele momento de dúvidas. Tá? Eu lembro que em 94, a minha estreia foi em 94 como narrador. Foi no jogo Novo Hamburgo e São Borja, lá em São Borja. Foi 3-0 por São Borja, 3 gols do Zé Alcino, me lembro como se fosse hoje. Né? E o meu repórter, também iniciando no rádio, era nada mais, nada menos que Eduardo Gabardo. Né? E aí eu comecei, né? Comecei a narrar, e aí muitos colegas diziam, Vânios,
Tu como repórter é excepcional, mas como narrador não dá. No início, né, estava começando, eu digo, não, dá sim. Né? Dá porque eu tenho certeza que eu vou ser um bom narrador. Né? E para minha alegria e minha felicidade, né, fui melhorando, fui estudando, fui me aperfeiçoando. Eu sempre fui um camarada que gostava de acompanhar narrações, de acompanhar trabalhos de outros profissionais, né? Sempre ouvia o saudoso Ranzolin, né? O Haroldo de Souza, aqui, falando aqui de narradores do Rio Grande do Sul, né? Né, depois de 94, quando tive a oportunidade, na verdade quem me deu a oportunidade para ser narrador esportivo foi Orestes de Andrade, né, que hoje é narrador da Rádio Guaíba de Porto Alegre. Né, ele trabalhou conosco aqui, daqui ele acabou indo para Guaíba, está até hoje lá. Foi ele que me deu a oportunidade para narrar, porque eu narrava alguns jogos assim amistosos, que não valiam nada. E aí o Dalpisol, o Flávio Dalpisol também trabalhava conosco. Sim. E o Flávio Dalpisol sempre dizia, Orestes, por que não dá oportunidade para o Vânios? Eu gostei da narração do Vânios aí nos jogos que ele fez, amistosos, que não tinha aquele compromisso, né, de tu fazer um jogo profissional. Na época a rádio acompanhava o Novo Hamburgo, né, primeiramente, depois o 15 entrou no profissional também, né. E aí, né, a coisa foi fluindo e eu acabei me firmando como narrador, né. Da Cinderela passa... Aí foi um ponto importante, né? Em 92, o Grupo Sinos acabou adquirindo a Rádio Cinderela de Campo Bom, né? E aí foi um passo importante, porque o Grupo Sinos tem, né, e até hoje, uma visibilidade muito forte na nossa região, né, Jair? Na época era mais forte ainda, né? E aí a rádio deu um up muito grande, né? Acabou se profissionalizando. Daí na época eu lembro que quando eles adquiriram a Rádio Cinderela, o saudoso Laerte Santos, né, assumiu a gerência da rádio. Foi um cara muito importante no meu crescimento profissional, né? Um cara que sempre me deu força, um cara que sempre me orientou, um cara que sempre me guiou, né? Eu tenho um carinho e sempre lembro do Laerte Santos. Teve um momento de instabilidade, quando na época tinha o Marcos Lopes, que era o narrador, o Geraldo Halbert também era um dos comentaristas e era um dos chefes de esportes da rádio. Teve um momento assim, um momento difícil, né? De atrito entre os profissionais e a direção da emissora na época. E o Laerte, na época, ainda nem estava na rádio, ele estava lá em Fortaleza, ele residia lá. E aí o seu Sérgio Guzmão, que era o diretor da rádio na época, comentou com o Laerte de que estava tendo um problema assim assado e que se o pessoal aderisse, não abrisse mão daquilo que a empresa estava determinando, eles iam demitir todo mundo. Inclusive, se eu aderisse e ir para o lado errado, digamos assim, no entendimento deles, eles fariam, também seria demitido. Daí, na época, o Laerte me ligou, falou comigo, me orientou. Vânios, tu é um cara que está começando, tu é um cara novo. O Marcos Lopes é um cara já consagrado, é um cara que tem um nome. Geraldo Halbert nem se fala. Então, cuida bem o que tu vai fazer. Porque se tu ir para o caminho, né, errado, tu pode acabar matando o teu sonho de ser um profissional do rádio. E eu acabei ouvindo, graças a Deus ouvi o Laerte, e a partir dali a minha carreira deslanchou por completo. Você está assistindo Ponto de Partida. Estamos entrevistando o narrador Vânios Porto aqui na cidade de Campo Bom. Vânios, ao todo, Rádio Cinderela, Grupo Sinos, tu me comentavas uma vez dos bastidores que houve oportunidade, inclusive, de trabalhar em emissoras da capital. Ao todo de microfone, quantos anos? Entre Rádio Cinderela, Rádio ABC do Grupo Sinos, 30 anos. Né? Como você comentou, muitas vezes as pessoas, os ouvintes, né, pessoas que tinham carinho pelo nosso trabalho, perguntavam, como é que tu nunca teve a oportunidade de trabalhar numa rádio da capital, numa emissora da capital? Até porque aqui na nossa região,
né? Saíram Marco Antônio Pereira, saudoso Marco Antônio Pereira, José Aldo Pinheiro, Orestes de Andrade, Flávio Dalpisol, Daniel Oliveira, Eduardo Gabardo trabalhou aqui, né? Débora de Oliveira. Aliás, a Débora fui eu que lancei, né? no esporte, né? Na época ela tinha um sonho em trabalhar no rádio e fazer reportagem, e eu dizia, na época não é igual hoje, né? Hoje em dia, por exemplo, o repórter vai para a coletiva. Antigamente, na minha época, 90, 95, 96, o repórter entrava no vestiário, né, para entrevistar jogadores, técnicos. Não tinha o que tem hoje, não é? Hoje não, hoje tem a sala de imprensa, o né? atleta é blindado. Blindado, entendeu? Antigamente não tinha nada disso. Eu dizia para Débora, mas como é que eu vou colocar uma repórter, mulher na época, nada contra as mulheres, né? Sim. Mulheres têm uma capacidade fantástica, a gente vê aí. Mas como é que eu vou liberar, por exemplo, uma mulher, o jogador tá lá, às vezes a gente entrevistava o jogador tomando, eu saía do banho, né, tava com a toalha, não tem, né, não, né? E aí surgiu a ideia de, olha, Débora, o que nós podemos fazer é daqui a pouco tu ser uma repórter da galera. E aí ela foi ser repórter da galera, né? Coloquei ela ali, ela começou a fazer, ela fazia quadros antes dos jogos, bem legal, entrevistava personagens ligados aos jogos, né? E foi indo, até que numa certa oportunidade, num jogo do 15 de novembro, ela estava fazendo a reportagem da galera, e na época o Pedro Paulo Zacchia tinha arrendado a Rádio Bandeirantes, o Esporte, sim, e ouviu e gostou dela, né, do trabalho dela, chamou ela lá e ela acabou indo para Porto Alegre, né? Então, muitos perguntavam, mas como é que tu nunca teve oportunidade? É que assim, ó, como é que eu vou te dizer? Eu não tive, nunca tive convite, por exemplo, da Gaúcha, no caso, mas tive convite de outras emissoras do interior, e de Porto Alegre eu tive, não é convite, mas tive sondagens da Rádio Guaíba, em sim, duas oportunidades, através do Rogério Belk, né? Porque lá estavam Orestes, o Dalpisol na época, me conheciam, né? O pessoal conhecia meu trabalho. Mas aí entra uma questão financeira, né, Jair? Na oportunidade, quando eles me sondaram, a primeira coisa que eles falaram, porque eles mais ou menos imaginavam que eu ganhava, porque eu além de ser locutor, né, de microfone, fazer programa, eu vendia publicidade, né? E se hoje, né, eu tenho uma vida estável, uma vida boa, tenho uma boa casa, tenho um bom carro, né, vivo confortavelmente bem, é graças às minhas vendas, né? Eu nunca vou esquecer do Hélio Martin. Quando eu cheguei na Rádio Cinderela, ele dizia, Vânios, tu tem que vender, ser vendedor. E eu disse, mas eu não nasci para isso, eu dizia para ele, eu não gosto, né? E ele disse, se tu quer ganhar dinheiro em rádio, venda. Porque o salário de locutor, ele é baixo, né? Tu vive, mas é um valor... Então, se eu não tivesse ido para a questão das vendas, eu não teria o que eu tenho hoje, né? E aí, na época, quando o Grupo Sinos comprou a rádio, que o Laerte veio gerenciar a rádio, ele me incutiu na cabeça que eu tinha que vender, que eu tinha potencial. E outra coisa que facilita, né, Jair, para o camarada vender, é que tu tem um microfone. Sim. O microfone impulsiona essa possibilidade. Tu ligar para uma empresa, Alvânios, na época, Alvânios Porto, gostaria de vir aqui fazer uma visita. Vou citar um exemplo, Transduarte, o Carlos Duarte, dono da Transduarte, né? Era meu amigão, eu ligava e ele sempre me atendia. Ele sempre me recebia na empresa dele, né? Então, e assim tem N valores. Mas se é um cara que daqui a pouco não tem um microfone na mão, não tem toda essa visibilidade, é mais difícil, né? E aí, então, eu tinha um bom salário como profissional do microfone e eu tinha um bom salário, né, com as vendas. Porque vendas, né, tu faz o teu salário, tu busca o teu salário. E aí, na época, a gente tinha aquela questão de metas. Por exemplo, chegava nas tuas metas, a empresa estabelecia uma meta, chegava na meta, tu dobrava o teu salário. Sim. Né? E eu peguei uma época muito boa, que na época do Novo Hamburgo e do 15. Lembra aquele ano da Copa do Brasil, do 15, 3 vezes vice-campeão gaúcho, depois o Novo Hamburgo disputou uma Série C também, chegou no quadrangular final, por detalhes não subiu na época para a Série B. Ali, a gente vendia, digamos assim, igual água, né?
Por quê? Porque se o produto é bom, tá em alta, todo mundo fala, todo mundo quer. Tu quer colocar tua marca ali, tu quer teu... E nós, modéstia à parte, a nossa rádio na época, nós fazíamos tudo. Desde o varziano ao profissional. Sim. E na época também o nosso estadual de amadores, né, Jair, era muito forte. Né? Então a gente tinha essa possibilidade de vendas e aí, então, se tornava inviável. Se o cara é um cara solteiro, por exemplo, não tem compromisso, daqui a pouco o teu sonho é trabalhar numa rádio da capital, né, que tem nome, não dá para comparar, o cara daqui a pouco se sujeita aí ganhando menos. Né? Sim. Mas no meu caso eu tinha família, né? Tem que pensar na família, tem que pensar em manter a estrutura que você tem, aí você tem que fazer a conta. Vou conseguir ganhando menos lá? Não. E aí por isso talvez tenha sido um dos entraves, né? Para que eu pudesse trabalhar numa rádio da capital. Você está assistindo o Ponto de Partida. Nós estamos entrevistando o Vânios Porto, ele está contando a sua vida, está contando um pouquinho da sua trajetória vitoriosa, que teve um ponto de partida, toda a história bonita desse homem que é um vencedor, um dos grandes narradores, eu volto a destacar, do Rádio Esportivo do Rio Grande do Sul. Vânios, na tua análise, quais foram ou qual foi o gol mais importante narrado por ti? Olha, teve vários, né? Teve um momento que eu fiz era um jogo da Série C do Campeonato Brasileiro, do Novo Hamburgo contra o Joinville, lá em Joinville. O Novo Hamburgo tinha ganho o jogo aqui 1-0, né? Aquele ano foi o ano que o Novo Hamburgo chegou no quadrangular final da Série C. O Novo Hamburgo ganhou aqui 1-0, jogando lá, a arbitragem foi totalmente tendenciosa, mas uma arbitragem assim que depois se descobriu que o árbitro estava na gaveta. Estava na gaveta, como se diz, né? Porque ele fez de tudo para que passasse o Joinville. Né? Daí no tempo normal ele expulsou um jogador do Novo Hamburgo, o Novo Hamburgo ficou com um jogador a menos, eu me lembro que o William era o nome do jogador, e aí o Novo Hamburgo perdeu no tempo normal por 1-0. E aí, como aqui tinha ganho 1-0, perdeu lá 1-0, pênalti. E aí o Novo Hamburgo foi para os pênaltis. O árbitro mandou voltar 2, 3 vezes as cobranças que o Novo Hamburgo fazia, mandava voltar. E mesmo assim, o Novo Hamburgo heroicamente acabou classificando nos pênaltis. Né? Ali foi um momento muito, muito especial. Né? O gol do Fernandão, por exemplo, o gol 1000 no Beira-Rio, eu estava lá, né? Narrei. O gol do Tinga no Beira-Rio, que o Inter foi campeão Da Libertadores em 2006, né? Eu também narrei a final de 2010, mas a de 2006 foi mais marcante, né? Porque foi a primeira Libertadores. Esse gol, inclusive, o Tinga, ele ergue a camisa, tem uma mensagem, né? E acaba sendo expulso. E aí o final foi um filme de terror, né? O Abel vai empilhando os zagueiros, né? E o São Paulo em cima. Eu acho que se tivesse mais 5 minutos, o São Paulo tinha feito o gol. Daí seria 2-2, era pênalti. Nos últimos minutos, o Klemer faz um milagre. Eu narrei esse jogo. O estádio não cabia mais ninguém, né? Então foi assim uma coisa espetacular, né? Vânios, na tua análise técnica e criteriosa que tu tens, o que faltou para o 15 chegar na final da Copa do Brasil contra o Santo André? Faltou experiência, faltou maturidade. Eu acho que ali erraram todos, né? Faltou experiência primeiramente para a direção, né? Faltou maturidade para os jogadores e faltou também experiência, que se fosse hoje certamente não teria acontecido, do Mano Menezes, né? Que era o comandante, que era jovem, né? Se é hoje, com certeza não teria acontecido. O que muita gente fala? Porque o 15 entregou, os jogadores entregaram o jogo. Ninguém entrega jogo. Essa é a realidade. O que aconteceu? Houve um problema na premiação, que a direção do 15, na verdade, já tinha estabelecida. A direção não fez errado. Ela estabeleceu um valor de premiação, até onde eu sei, que estava determinado, para passar por fase, para chegar na semifinal, para chegar na final e para ser campeão. Né? Sim. Só que, quando o 15 de novembro venceu o primeiro jogo lá em São Paulo, no Pacaembu, eu estava lá, o 15 vencia por 3-1, né? Estava apialada a coruja.
E aí o Mano prepara uma substituição para botar o Marcão mais um zagueiro, né? Para fechar, pô, 3-1 tá ótimo, né? Já tava 4-1 pro 15 e aí ele toma um gol, né? Daí o 15 ainda venceu por 4-2 o jogo. Não, 3-2 lá. 3-2. 4-3. 4-3 foi o jogo lá, né? Mas o 15 fez uma partida espetacular lá contra o Santo André, que também tinha um bom time, né? Sim, o detalhe assim, ó, o Santo André, ele acaba vencendo a final dentro do Maracanã contra o Flamengo. Santo André do técnico Pérez Chamusca e o Flamengo... Guilherme Chamusca. E o Abel era o treinador do Flamengo, que no ano seguinte vem para o Inter e se torna campeão da Libertadores, campeão mundial no mundo. O futebol é incrível, né? E aí, ó, o que aconteceu? Foi plantar... Aí o que... saiu uma reportagem que o Santo André iria dar um carro para cada jogador se o Santo André chegasse na final, né? E aí foi plantada essa informação e os jogadores do 15 ficaram sabendo de que o 15 também iria dar um carro, né? Foi plantado até onde a gente sabe por um profissional da capital. E aí isso criou uma expectativa, os jogadores do 15 cresceram o olho. Quando o 15 estava hospedado lá em Gramado, na Serra, ligaram para o José Cláudio Bloso, avisaram ele que os jogadores queriam uma reunião com ele para discutir premiação. Aí o José Cláudio disse, não, mas nós não temos o que discutir com premiação com o jogador, porque está tudo definido, estabelecido. Aí entrou seu Carlos, parece que seu Carlos chutou o balde, né? Nessa hora tu tem que ter jogador de futebol, boleiro, tu tem que ter jogo de cintura, senão não adianta. Vânios, se tu me permitir, eu acredito que nesse ponto a direção do 15 eles agiram como empresários de calçado. Exatamente. Se eles tivessem agido como dirigentes de futebol... O 15 não... Era o melhor time, Jair. O 15 estava jogando um futebol espetacular. Eu me lembro tão bem que naquele jogo contra o Santo André no Olímpico, 100 ônibus saíram aqui no Vale dos Sinos. A Rádio ABC na época tinha preparado uma festa para o retorno, tinha contratado o Malucão para fazer festa desde o Olímpico até o Vale dos Sinos com a torcida do 15, comemorando a classificação para a final, fez bandeirinha com a Rádio ABC, 15 de novembro, distribuiu antes de entrar. Tava bonita a festa. O 15 ainda saiu ganhando 1-0, o gol do Belmonte, centroavante, que era do Grêmio na época. A cena, Vânios, eu estava como repórter do jornal O Fato, a cena, assim, até hoje eu me arrepio. O primeiro ônibus que chega em Porto Alegre, a torcida do 15 desce do ônibus e coloca uma camiseta gigante no laçador, com as cores do 15 de novembro. Eu me atrevo a dizer, aquele grupo de jogadores não tinha o direito de fazer o que fez com a cidade. Mas é coisa do futebol. Acontece. O que aconteceu? Os jogadores, na verdade, entregaram o jogo. Não, eles desfocaram. Entendeu? Tu pega, por exemplo, o jogo do Inter contra o Bahia. O Inter entrou focado, mordendo, querendo, classificou. E o time do Bahia, muito bom. Eu estava com medo desse jogo. Eu achei que o Inter ia ter dificuldades, como teve, mas o Inter entrou focado. Daí tu pega o jogo do Inter contra o Fluminense domingo. O Inter não entrou focado. O primeiro tempo foi um chocolate. Por quê? Porque o Inter ele não entrou com caráter de decisão. E foi o que aconteceu com o 15. O 15 não entrou com aquele poder de... Não, cada bola é um prato de feijão. Entendeu? Nós não vamos perder. O 15 tinha uma vantagem e ainda saiu ganhando o jogo, 1-0. Quando fez o gol, eu digo, não tem mais volta. É o 15 na final. Né? E infelizmente o Santo André empatou e a gente via no jogo que o Santo André ia virar porque o 15 tentava. O Canhoto, lembra o gol que o Canhoto perdeu? Um gol imperdível. Daí muita gente diz assim, ele quis perder. Ninguém vai perder porque quer perder. Desfocou. E eu concordo contigo. Faltou experiência. Se o saudoso Armin Bloss, né, que era um gentleman, né, ele, numa oportunidade, ele nos deu uma entrevista na Rádio ABC. Depois, passado o tempo, ele admitiu, né? Ele admitiu que realmente, ele disse, faltou para nós experiência. Faltou jogo de... Aquilo que tu falou. Eles lidaram como empresários de fábrica de calçado.
E no futebol é diferente. Entre o céu e a terra existem coisas que a nossa vã filosofia desconhece, já dizia o dramaturgo e escritor Shakespeare. Nós estamos no ponto de partida entrevistando Vânios Porto, o grande narrador. Não esqueça de dar o seu like, de compartilhar e incentivar, avisar seus amigos de participar e assistir os programas do Ponto de Partida. A cada programa, um entrevistado contando a sua história. Dentro do Ponto de Partida, uma dica de leitura. A cada programa nós temos uma dica de leitura. A minha dica de leitura para você que está assistindo o programa, do Ponto de Partida, é um livro muito bom, principalmente para aqueles que são amantes do futebol. Cabeça Fria, Coração Quente. É um livro escrito pela equipe técnica do consagrado treinador, na minha ótica, na minha análise, não sei o que acha o nosso entrevistado, mas um dos melhores treinadores do futebol brasileiro, um estudioso do futebol brasileiro. Nesse livro, Cabeça Fria, Coração Quente, o Abel Ferreira conta toda a sua trajetória, como chegou no Palmeiras, o trabalho realizado com o grupo e a nossa dica de leitura. Livro do Abel Ferreira. Garoa Livros é editora. Nossa dica de leitura. Ponto de partida. Nós estamos entrevistando o narrador Vânios Porto. Hoje, aposentado, curtindo a família, os amigos, numa belíssima residência. Vânios, espiritualmente, como é que tu te define na questão Deus, na questão religião? Quem é o Vânios Porto? Um ser espiritual. Olha, eu sempre fui temente a Deus, né? Sempre acreditei, sempre procurei ser correto, andar dentro daquilo que realmente são os predicados da religião, né? Então, Deus é tudo, né? Se tu não tiver Deus no coração, Deus na tua vida, certamente você não vai chegar a lugar nenhum. Uma pergunta para ti, Vânios. O Brasil é um país que pode dar certo? E se pode, qual é o caminho que ele precisa tomar? Eu acho que o Brasil tem tudo para dar certo, né? O Brasil é um país riquíssimo, né? O Brasil tem um povo maravilhoso. Se o Brasil não tivesse um povo maravilhoso, um povo trabalhador, um povo ordeiro, claro que temos muitas exceções, mas o Brasil já tinha quebrado há muito tempo, né? O que eu penso é o seguinte, né? Eu acho que o Brasil, quando as pessoas, né, que dirigirem o nosso país olharem para o povo, para uma nação e não para o próprio umbigo, eu acho que o Brasil tem tudo para realmente alavancar, né? Porque a gente vê tantas desigualdades nesse país, né? De poucos tendo muito e muito tendo poucos, né? Então o Brasil é um país riquíssimo, é um país que, se fosse bem administrado, que não fosse feita tanta roubalheira como acontece, né? O Brasil hoje seria um país... Eu amo meu Brasil, adoro viver no Brasil, mas seria muito melhor. Eu acredito no Brasil, eu acredito, né? Tá difícil, é complicado, a gente, né, procura sair das notícias ruins, né? Porque se tu começar a captar só problemas, tu não vive, né? Então, eu procuro fazer a minha parte, dentro das minhas possibilidades, né? Ajudar muitas vezes pessoas que precisam, né? Faço a minha parte sem querer visibilidade. Eu acho que todos nós temos que fazer a nossa parte, né? E o povo também tem que parar muitas vezes de tentar levar vantagem aqui ou ali, né? Porque o exemplo vem de quem? De nós mesmos, né? Porque se o povo não der o exemplo, nada vai funcionar. Vânios Porto, no ponto de partida. Vânios, e a família? O que significa família para o Vânios Porto? Tudo. Tudo. A família, sem a família não existe o sucesso. Você é casado, tem quantos filhos? Sou casado, né? Eu tenho 3 filhas,
né? Que na verdade não são do meu sangue, né? Mas quando eu casei com a minha esposa, eu casei com as filhas delas, que considero minhas filhas de coração. Sim. Né? Tenho um menino, que é meu filho, esse sim, do meu casamento, né? De sangue, digamos assim. Né? E tenho uma netinha, que eu amo de coração, de paixão, e 2 netinhos. Né? Então a família, um homem sem família, para mim, é um fracasso total. Qual é o teu livro preferido? Assim, eu gosto de ler. Né? Sim. Eu gosto muito de ler livros, mas sempre da minha área, né? Da área esportiva. A gente falou ali do livro do Abel. Do Abel, que para mim deveria ter sido ele o escolhido para ser o técnico da seleção brasileira. Né? Eu gosto de livros assim que fale dessa área de esportes, mas gosto de outros livros também, de romances, né? Livros eu li um livro que me marcou muito, que é A Força da Mente. Né? Acho que é A Força da Mente, né? É um livro motivacional que te dirige a pessoa, porque se tu tiver o pensamento positivo, pensa positivamente, o que é para dar errado dá certo. Vânios, e o teu passatempo preferido? Qual é o passatempo do Vânios Porto? Hoje eu tenho uma criação de pássaros, né? O meu hobby, digamos assim, é a criação de pássaros, né? Eu crio, né? Eu participo de campeonatos, né? Eu já fui 5 vezes campeão estadual, eu já fui campeão brasileiro em 2022 em São Paulo, eu sou campeão da Copa Soco, que é em Chapecó. Agora, mês de abril, eu fui tricampeão do nosso aberto em Nova Petrópolis, onde eu sou sócio, né? A SORH, Sociedade Ornitológica Rio-Grandense da região das Hortênsias. Né? Então, o meu passatempo, o que eu gosto é a criação de pássaros. Nos bastidores aqui, o Vânios Porto falava da questão dos churrascos de confraternização com a família. E a pergunta é a seguinte: qual é o teu prato preferido? Churrasco, né? Churrasco, gaúcho, né? Uma boa picanha, né? uma boa costela, né, Jair? Uma costela. Para mim, se a costela for macia, é melhor que a picanha. Agora uma pergunta, Vânios. O que é a vida para ti? A vida é maravilhosa, né? Para mim, a vida é tudo, né? Eu amo a vida, adoro viver, adoro conviver com os amigos, receber amigos, né? Adoro momentos importantes com a família, reunir a família, fazer um churrasco, dar risada, né? Falar de coisas boas, né? Essa é a vida, é viver a vida, viajar, né? Aproveitar. Eu volto a insistir. E a vida, Vânios? O que é a vida para ti? A vida é tudo, né? É viver, é ser alegre, né? É fazer o bem, sem olhar a quem. Vânios Porto e a sua história de vida, o seu ponto de partida. Não esqueça de dar o like, não esqueça de acionar, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o canal Ponto de Partida. A cada semana um entrevistado vitorioso. E nós não poderíamos deixar de pedir para o Vânios, se possível, que ele... um ponto. Vânios agora já não está mais no microfone. Qual o time do coração do Vânios Porto? É o Internacional. Agora eu posso falar, né? Eu quando estava no rádio, muita gente tinha dúvida, eu não queria me identificar, mas eu sou torcedor do Internacional, né? Desde berço, né? Meu pai é colorado, nós somos uma família de 5 irmãos, um é gremista e o resto tudo colorado, né? O pai é colorado, a mãe colorada, mas um acabou trilhando o lado tricolor, diferente. né? Caminho diferente. Mas sou colorado, né? Gosto do Internacional, né? Já tive alegrias, tive tristezas, faz parte, né, do jogo. E para encerrar o nosso ponto de partida, nada melhor do que ouvir uma narração, se fosse possível, por se identificar com a nação colorada, respeitando também a nação gremista, a nação tricolor, mas eu gostaria de pedir para o Vânios, se fosse possível, ele narrar o gol da final Inter e Barcelona, o gol do Adriano Gabiru. Seria possível? Eu não fiz esse jogo, mas eu lembro bem o lance, né?
né, que foi um lançamento lá da defesa do Inter, o desvio de cabeça do jogador do Inter no meio de campo e a bola sobrou para o Gabiru, na saída do goleiro ele mandou para o fundo da rede. Né? Podemos narrar? Vamos tentar, né? Então vamos lá. Lá vem o time do Barcelona, vai dominando a bola, joga Ronaldinho para Deco, tocou para Ronaldinho, lançamento na frente, Índio chega dominando, cortou Índio, tocou a bola para o campo de ataque, Luiz Adriano desviou, ficou a bola para o jogador Yarden, dominou Yarden, vem na marcação, Benetti tocou a bola para Gabiru, invadiu, vai fazer o gol do Internacional, saiu o goleiro, meteu e gol! Gol! Gabiru, contestado, vaiado, xingado pelo torcedor colorado, saiu do banco pro gramado e entrou justamente no lugar de Fernandão, tá fazendo o gol mais importante da história colorada. O Internacional vai ser campeão do mundo, o Inter vai pintar o mundo de vermelho e branco. Golaço, Gabiru, Internacional 1-0. Obrigado. Nossa, mas de coração. E nós vamos... Espero ter correspondido. Foi ótimo. Foi um dos grandes programas que a gente... Legal. Olha, foi...